um segundo só durante esse feriado para escutar esse curto vídeo. Eu acho que vale a pena, até porque muitas pessoas estão comemorando o feriado sem nem se tocar qual é a data que está sendo celebrada. Dia 7 de setembro, nossa independência. E a nossa independência como nação de indivíduos, de cidadãos livres, está em xeque. Está cada vez mais ameaçada por esse partido que chegou ao poder, por essa máfia petista que tomou conta do Estado como cupins numa estrutura de madeira já totalmente corrompida e frágil, cada vez mais frágil. Então eu peço só um pouquinho de atenção. Esse livro aqui, George Orwell, 1984, nunca esteve tão atual para a situação brasileira que estamos vivendo. Leia esse livro, inclusive, leitura obrigatória para entender o que se passa no país e os rumos de um Estado cada vez mais policial, espião, que mantém cada indivíduo, cada cidadão como refém seu, né, em potencial. Todo mundo tendo que bater continência e aderir à visão totalitária desse Estado, caso contrário é visto então como um inimigo e está sujeito aí a um custo proibitivo de excesso de legislação no país, está sujeito então a uma visita desagradável de fiscal, se for empresário, da Receita Federal e coisas do tipo. Então esse caso quebra de sigilo fiscal da Receita Federal, da filha do candidato José Serra e de várias outras pessoas, e muitas delas próximas ao candidato José Serra, é da maior gravidade. Isso não pode ser desqualificado, isso não pode ser tratado como uma coisa banal, porque essa banalização do crime e de um crime de Estado contra cidadão comum é uma das coisas mais perigosas para a liberdade a médio e longo prazo. Vale lembrar que isso não é de hoje que o PT faz, isso não é surpreendente, né? Quer dizer, aquele cidadão comum, caseiro humilde, Francenildo, teve seu sigilo bancário também, provavelmente por ordem do próprio ministro Palotti, quebrado para fins políticos do PT. E de longa data, então, vem esse uso dos meios mais nefastos para o único fim existente mesmo na cabeça dessa turma do PT, que é a manutenção do poder, né, dos pelegos todos ali pendurados nas tetas do governo, nas tetas do Estado, mamando à custa do povo, que paga a conta e que, como o perfeito inocente e útil, ainda aplaude como uma foca adestrada, né, a popularidade aí do presidente Lula, então, nas alturas, elegendo praticamente um poste, né, nessas eleições agora. Então é preciso acordar que isso não é um crime, coisa que acontece normalmente, ou que acontece só entre eles. Não, isso é da maior gravidade porque qualquer um de nós está sujeito a esse tipo de devassa. E quando o Estado é capturado por um partido dessa forma, estamos muito próximo do caminho de uma ditadura, do caminho da venezuelização do país, que por sua vez já é cada vez mais parecido com Cuba. Não à toa, né, o ídolo, o regime idealizado e idolatrado por toda essa corja de caudilhos na América Latina. Hugo Chávez, Evo Morales, o casal Kirchner, Rafael Correia, não por acaso todos eles grandes camaradas do presidente Lula e dos petistas. Então está na hora de acordar, minha gente, porque isso é muito sério, isso representa uma ameaça onde amanhã pode ser alguém que faz oposição política ao PT, ou pode ser um grande empresário criticando uma política do PT, ou pode ser desde o cidadão simples que fez uma denúncia, como o caseiro Francenildo. Então é preciso atentar para o risco que a democracia brasileira está vivendo com essa tomada, essa captura do Estado por uma máfia, né? Que as atitudes são atitudes de máfia. E o presidente Lula fala, né, discurso aqui, mentira tem perna curta, eu espero que tenha, né, porque as mentiras que o presidente e sua gangue não param de alastrar pelo país afora deveriam ter perna mais curta mesmo. O povo tem que acordar, né, porque o povo está querendo ser enganado e acreditar em besteiras assim grosseiras e gritantes que o presidente espalha. Aliás, pegou, né, essa mania de sempre desconversar ou exigir a evidência, a prova, o corpo de delito,
para usar um termo jurídico. Então o presidente andou falando aí, né? Cadê essa quebra de sigilo que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu, né? Ora, por essa lógica do presidente, ele deve defender então a inocência do Bruno, goleiro Bruno do Flamengo, e o Macarrão, né? Cadê o corpo esquartejado da menina? Né, não apareceu, então é inocente, até que prove o contrário, o goleiro Bruno estaria até hoje aí agarrando no Flamengo, pelo advogado de defesa Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então é preciso parar com isso. Collor estaria inocentado, Maluf, né? Aliás, não é à toa que Jader Barbalho, Renan Calheiros, o próprio Collor de Mello, todos esses caciques antigos da política brasileira, especialmente do Nordeste, são aliados do Lula, não é à toa, né? Então a ética está sendo destroçada nesse país e o mau exemplo vem de cima. Então é preciso focar nisso, é preciso entender o perigo que isso representa para a sociedade e para a nossa liberdade. Curta o seu feriadão, vá ver o futebol, que é a eterna paixão do brasileiro, quando não o pão e circo, né, que serve muito para desvirtuar a atenção aí do que está se passando de podridão em Brasília. Tudo bem, tudo isso é legítimo, o cidadão tem mesmo que lutar por seus direitos e buscar sua felicidade sem tanta encheção de saco vindo do meio político. Só que o perigo é que você pode não se interessar por política, mas os políticos se interessam por você e muito, por sua vida e principalmente por seu bolso e sua liberdade. Então, se não ficarmos eternamente vigilantes, o preço a ser pago vai ser a nossa própria liberdade. A escravidão à la Venezuela, a escravidão final à la Cuba, que é uma ilha, presídio, um feudo particular de uma família, dos irmãos Castro. Então é isso que queremos para o Brasil? Eu espero que não. Então está na hora de acordar e ainda há tempo, mas cada vez menos. Pensem nisso. Dediquem um pouquinho de tempo para reflexão, para procurar conhecer um pouco mais a fundo o que está se passando no país e nos bastidores da política. Era esse o recado de hoje.